Olá, meus amigos desse canal Só Esportes, um abraço a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Estou já no meu cenário aqui, porque nas últimas semanas estive viajando e aí agora retornando e gravando, né, no cenário, que são as minhas miniaturas aqui, que ainda vou fazer um programa a respeito disso também, até por sugestão do amigo Ted Sartori, aí do Só Esportes. Mas esse final de semana tivemos duas corridas muito legais, em quem acompanhou não perdeu tempo, porque Grande Prêmio do México de Fórmula 1, Grande Prêmio do Algarve, mais uma corrida em Portugal, tivemos o GP do Portugal e agora no Algarve, no mesmo lugar, com outro título, de MotoGP, uma corrida muito legal também. Vou começar pela MotoGP é o seguinte, porque a vitória ficou com o Francesco Bagnaia da Ducati, mas é interessante notar que era o objetivo da Ducati carimbar a faixa, como se diz no futebol, do Fábio Quartararo. O Quartararo já está relaxado, correu muito tranquilo e caiu, inclusive, né? Abandonou a prova, mas o Fábio Quartararo da França, como o primeiro francês campeão de moto velocidade na categoria principal, que desde 1948, quando começou o Mundial, esse que nós vemos hoje, apesar da moto ter corridas desde o início do século XX, esse Mundial desde 48 teve como categoria principal as 500, as 350 cilindradas, depende do ano, até que surgiu a MotoGP, e essa categoria que é a principal, que tem agora o campeão Quartararo da Yamaha, primeiro francês da história, nessa categoria principal. Então, o Bagnaia conseguiu carimbar a faixa do Quartararo, né? Acabou vencendo a Ducati. No meu entender também, a Ducati fez uma moto espetacular na sua evolução, mas mais para o fim agora da temporada. Começo de temporada da Ducati com o Bagnaia e o Jack Miller, e mesmo a Ducati Satellite, né, que a Pramac, né, com o Joan Zarco, enfim, não teve um momento tão melhor quanto esse agora, né? Só que a Yamaha evoluiu mais linearmente durante a temporada, e o Quartararo teve desempenhos excelentes que o levaram ao título. O próprio companheiro, né, o Maverick Viñales, que acabou saindo pela porta dos fundos lá da Yamaha, infelizmente, que venceu a primeira prova do ano no Qatar, mas a Yamaha teve mais consistência, porque a Ducati tem uma moto excelente e, repito, quase venceu esse Mundial se tivesse começado a ter esses desempenhos o Bagnaia um pouco antes. O Quartararo ficou mais à vontade e agora o Mundial está com ele, e teremos mais uma prova lá na Espanha ainda e encerramento daí só em 2022. O acidente que marcou a corrida, um acidente lamentável, mas que graças a Deus não teve consequências mais graves, quando o espanhol Iker Lecuona acabou saindo e tirando o piloto da casa, que é um ídolo lá em Portugal, o Miguel Oliveira, né? Miguel Oliveira ficou meio zonzo, teve ali umas escoriações, mas segue. E realmente a questão aí foi um acidente de corrida que, quando uma moto bate com a outra, realmente é gravíssimo, é muito sério. Quando o piloto sai sozinho, ele pode fazer ali com o airbag, dependendo da queda, né? Ele deixa o corpo de um jeito, eles sabem cair, podemos dizer assim, né? Como o goleiro sabe cair, o piloto cai numa velocidade maior, mas sabe cair. Quando é um com o outro, aí complica. Mas ainda bem que não houve nada mais sério. Então agora é aguardar o final da MotoGP lá na Espanha. E na Fórmula 1, vitória do Max Verstappen. Max Verstappen já é o piloto que mais venceu sem título na Fórmula 1. É um piloto realmente que teve, nesse final de semana no México, acho que é interessante a gente notar no Verstappen a sua maturidade. Porque, no meu entender, quando o Lewis Hamilton perdeu o único dos seus títulos desde 2014, que foi em 2016, para o Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, no meu entender, o Verstappen, além de ser melhor piloto que o Rosberg, é muito mais frio ainda. E a Red Bull, ela evolui muito em alguns momentos do fim de semana, às vezes, nem sempre. Mas foi o que aconteceu lá no México, à altitude do circuito Hermanos Rodrigues. Porque parecia que teríamos aí uma vitória Mercedes. O Bottas fez um treino espetacular. Não dá para imaginar que um piloto que marca o melhor tempo na primeira volta do Q3, não precisou nem da segunda, não seja um piloto aí como favorito. Mas, de favorito, ele foi lá para trás, porque o Bottas não largou bem. Existe um processo na Fórmula 1 que a gente percebe às vezes mais, às vezes menos, que são os pilotos chamados segundo pilotos. A gente lembra bem do Rubens Barrichello segundo do Schumacher, do Massa segundo do Alonso,
E o que acontece é que o Sérgio Pérez para o Verstappen e o Bottas para o Hamilton são os escudeiros. E o Bottas não pôde fazer esse trabalho, porque logo na primeira curva ele largou mal, na primeira curva o Daniel Ricciardo da McLaren tocou com ele, ele rodou, foi lá para trás. O Pérez não, o Pérez pressionou o Hamilton a corrida toda. A torcida mexicana vibrou como nunca. Circuito lotadaço na Cidade do México, Hermanos Rodrigues. E ali o Pérez ficou em terceiro, quase segundo, mas o Hamilton se defendeu bem. O que prova que o Verstappen, apesar da evolução do carro da Red Bull no final de semana, principalmente, mais uma vez, como aconteceu nos Estados Unidos, no quesito rendimento de pneus ao final da prova, isso o Verstappen teve. O Verstappen faz a diferença, e todo mundo sabe, e o Pérez ainda tentou pegar o Hamilton, não conseguiu, mas ficou feliz com o terceiro lugar, e a sua torcida mexicana lá também. Mas o Hamilton ficou triste, porque o Hamilton achava que teria carro, como achou nos Estados Unidos, para pegar o Verstappen. E mais uma vez, o Verstappen mostrou que tem um carro que, mesmo sendo superior, foi superior nessa prova, principalmente na fase final, mas não tão superior, né? O Hamilton se atrapalhou ali no segundo, né? Ele pensou que conseguiria ainda. Claro que ele tem a Mercedes na mão. E a Mercedes, quando perde assim, no desempenho puro, podemos dizer assim, é uma sensação. O próprio Toto Wolff tem um zum na Mercedes, dando conta, puxa, mas o Bottas fez aquela largada, não ajudou o Hamilton, etc e tal. Bottas vai sair mesmo também, ele não está nem aí. Essa é que é a verdade. E não adianta dizer, o piloto vai sair da escuderia, vai para a Alfa Romeo no ano que vem. Acabou. Ele vai ajudar, mas na hora que precisar, mas também fez a corrida dele na largada e se deu mal, aliás, né? Então foi uma grande vitória. Agora GP do Brasil, hein? Interlagos na parada neste final de semana. Eu vou comentar sobre Interlagos aqui no próximo programa e vou arriscar um palpite que vai ficar gravado. Eu acho que o Verstappen ganha outra corrida, ganha a terceira consecutiva. Isso porque o Hamilton tem que vir 19 pontos de vantagem para o Verstappen. O Hamilton tem que arriscar tudo. Em Interlagos, no circuito curto, muito tráfego durante a prova, anti-horário. Então, o Hamilton sempre teve as suas dificuldades em Interlagos. Quem não lembra, em 2008, quando o Hamilton passou o Timo Glock, no finalzinho o Massa perdeu o título. O Hamilton estava com a taça na mão antes de chegar em Interlagos e o Massa quase ganhou o campeonato. Foi lá para trás, o Hamilton se atrapalhou todo. Eu acho que o Verstappen vence Interlagos, opinião minha, palpiteiro só. E aí vai ficar enrolado. Outra coisa é que eu acho que o Verstappen, no meu entender, não é acho, eu penso que o Verstappen merece o título desse ano. Ficará o título, não ficará em boas mãos ficar com o Hamilton? Não, pelo contrário. Mas o Verstappen é o grande nome, com a maturidade que esse rapaz alcançou, com tantas bobagens que ele fez, ainda fez esse ano algumas aí, mas ele merece o título mundial de Fórmula 1. Mas o tempo dirá, teremos ainda Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, e o Hamilton vai ter que remar, porque o Verstappen agora, se usar a inteligência, ele pode colocar o Lewis Hamilton em maus lençóis já no GP do Brasil. Semana que vem falo sobre a corrida do Brasil, hein? Muito obrigado, inscrevam-se no Só Esportes, ativem as notificações e um grande abraço a todos. Tchau!